Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pela vida do pastor Junão, pela amizade, pela comunhão com esta casa, com a igreja de César. Obrigado, Deus, pela disposição dele e da família dele em servir ao Senhor, Pai. Essa família que é exemplo, que é modelo, que cuida de tantas vidas, Pai. E que nesse momento o Senhor possa cuidar deles, da casa deles, para que ele traga a porção que o Senhor já preparou para esse dia, Senhor. Abençoa, Pai, e que o Senhor possa sondar os desejos mais profundos do coração dele, da Carol, e que enquanto ele cuida, Pai, das tuas coisas, o Senhor cuide das coisas deles, Pai. Abençoa, guarda o coração e use a vida dele como um vaso de barro, Senhor, para transbordar a tua palavra para a gente, Senhor. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Graça e paz. Amém? Amém. Estão bem? Já acordaram? Sim, faz tempo. Glória a Deus. Para mim é um pouco diferente ministrar pela manhã. Como sempre, se eu falar nesta noite, pode prolongar essa palavra até a noite, não tem problema. É um prazer estar aqui. É uma honra estar aqui, na verdade, receber esse convite para mim é tão precioso estar aqui ministrando com vocês. É uma importância significa muito para mim ter esse momento aqui com vocês, de compartilhar aquilo que o Senhor tem derramado sobre minha vida, sobre minha casa, minha família. Estou com a minha esposa, Carol, aqui, linda. Meu filho Samuel, mais novo, ele é o mesmo menino que veio da última vez, tá? Embora não pareça. Tu acha que eu troquei? Você trocou? Pegou outro? Peguei. Tem 12 anos, vai fazer 13 este mês. E assim a gente vai, irmãos, não é verdade? Assim a nossa vida vai indo, tá desse tamanho, Thiago. Daqui a pouco, tá daquele tamanhão. Não sei se vai ficar daquele tamanho não, né? Acho que não, mas daqui a pouco tá grande. Sabe, Bernal, tá na barriga ainda, mas daqui a pouco tá gatinhando aqui, pegando, derrubando todas as coisas. Todo mundo fala assim pro pastor, tá vendo? Tá vendo? Quando era meu filho. Mas o que eu quero dizer, não é? Chega a vez, irmão. O que eu quero dizer é que a vida, ela não para. O tempo não para. Você acredita que o Silvio Santos morreu? Cara, e tem algumas situações, tem coisas que parece que são eternas, mas não são. E algumas coisas a gente sente que não são eternas, mas são. Então nós precisamos diferenciar essas coisas. Nós precisamos diferenciar aquilo que é eterno, aquilo que não é, dar prioridade para aquilo que tem que estar em primeiro lugar. Hoje eu vou ser bem sincero, com a abertura deste culto, do Quejola abrindo aqui, falando sobre semear, a ministração dos louvores da Mari. Eu acredito assim, falei, uau, como Deus tem cuidado de nós, cara. Como Deus tem um capricho. Vocês têm noção que ele não precisava dar umas dicas? Ele não precisava, irmãos. Ele não precisava vir aqui e falar para você pela 100ª, 30ª vez, isso, mas ele faz. E se a gente não conseguir entender e canalizar isso como o amor de Deus para as nossas vidas, a gente não vai dar importância a esse momento que o corpo vive como igreja, chamado culto. Fala assim, culto. Culto não assistimos, culto nós prestamos a Ele. Então, existe uma palavra que Deus fala no teu devocional. Quem faz devocional aí? Ó, tudo crente. Glória. O teu devocional não é só aquele livrinho que você lê lá,
uma página de manhã, em nome de Jesus, amém. Não, devocional, irmãos, é algo mais profundo que isso. É o que você continua vivendo no seu dia. É tua devoção diária. É bom ter um livrinho que nos auxilie, né? Pão diário, não sei qual outro lá, que tem um famoso aí agora. É bom ter, mas não resume aquilo. E nós precisamos ir mais fundo. Nós precisamos mergulhar mais fundo. Amém? Então, quando você entender que tem palavras que Deus fala com você, no teu devocional, no teu particular, tem palavras que Deus fala com você enquanto você está dirigindo, sim ou não? Tem palavra que Deus fala com você enquanto você está tomando um banho, enquanto você está lavando louça, enquanto você está indo para o trabalho, enquanto você está trabalhando, enquanto você olha um passarinho. Deus fala conosco de várias maneiras. E uma vez lá na janela de casa lá, Deus apareceu como um tucano. E acreditem, era Deus. Não como pomba, dessa vez como um tucano. E quando você está vivendo uma vida espiritual, irmãos, é muito engraçado, né? Eu abri lá o comércio lá de manhã. Sabe quando você está com aquele choro na garganta? E está aquele dia sensível com o Espírito e você está, Senhor, precisando de alguns cuidados em algumas áreas, precisando de algumas provisões em outras áreas. Sabe quando você está naquela sensibilidade? E daí entra o primeiro cliente e chega, pois não? O cliente fala assim, vê 5 pãezinhos. Eu falei assim, e peixe, eu não vendo peixe, só pão. Mas ela pedindo 5 pãezinhos, eu falei, Deus, Ele está cuidando de mim. Um cliente pedindo 5 pãozinhos, Deus está cuidando de mim. Você consegue entender isso ou não? É muita loucura? Sim ou não? É ou não é, né? É loucura, mas é poder de Deus. Quando nós entendemos que Deus ele sempre está nos mínimos detalhes. Nos mínimos detalhes. A provisão de Deus está no mesmo lugar de sempre. O amor de Deus está no mesmo lugar de sempre. Amém? Amém ou não amém? Deus se revela em 2 lugares, onde Ele é adorado e onde Ele é pregado, onde Ele é anunciado. Então há uma revelação de Deus. E nós precisamos viver desta revelação. Nós precisamos viver desta revelação de quem é o Cristo. Eu anotei algumas coisas aqui, eu gostaria de compartilhar com vocês. Repita assim comigo, posicionamento. Amém. Nós vamos falar um pouco de posicionamento hoje. Amém? Você me permite? Glória a Deus. Em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 10. Pode abrir, se você tiver com a Bíblia aí. Essa é uma palavra que tem gerado uma palavra que tem gerado várias impulsões na minha vida. Tem me levado a muitos lugares. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 10, fala assim, aquele que supre a semente ao que semeia e pão ao que come, também o suprirá e multiplicará a semente, e fará crescer frutos da justiça de vocês. Só quem crê, diga amém. Eu vou ler de novo. Aquele que supre a semente ao que semeia e pão ao que come, também o suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da justiça de vocês. Amém? Amém. Irmãos,
nós, como lá, o Ministério de César de Souza, nós temos experimentado algumas coisas e a gente sempre compartilha com vocês quando estamos aqui. Nós temos experimentado algumas manifestações diferentes da presença de Deus. Nós temos ouvidos e nós temos sido ouvidos para adolescentes e jovens. A gente fala, já faz um tempo que a gente fala de adolescentes e jovens aqui, né? Uau! Até que enfim. E jovens mandando, de 12, 13 anos, mandando mensagem falando que sonhou com um culto, que estava sendo ministrada uma canção assim. Naquele momento ela começou a chorar e começou a falar em línguas e orar em línguas, e ela não sabia o que estava acontecendo, ela não sabia nem o que era falar em línguas, mas ela estava falando. Irmãos, você recebeu uma mensagem dessa de manhã, 9 horas da manhã, de uma adolescente de 12 anos, que tem o pai preso, que tem uma mãe que não é exemplo, que tem irmãos que não são exemplos, mas que ela não está morando nem por perto agora, mas ela dá um jeito e pega carona e vai para frequentar o culto, porque ela era de lá, do lado da igreja, agora ela mudou e mesmo assim ela está dando um jeito de ir sozinha. Sabe o que isso significa, irmãos? É uma das meninas que vai se batizar na próxima oportunidade. Sabe o que isso significa? Que a igreja está viva. A igreja está viva, irmãos. Nós, como pastores, a gente tem que olhar tanta coisa, se está funcionando, se não está funcionando. Ô irmão, vem aqui, não chora. Ô irmã, vem aqui, não chora. Calma aí, o que está acontecendo? Não, é mentira isso aí. Não, isso aí é verdade. Não, olha isso aqui, olha aqui. E de repente a gente está fadigado com tantas coisas, mas Deus deixou uma boa parte, irmãos, que é eterna, que não nos será tirada. Isso não são para os pastores, mas para a igreja toda. São detalhes que tiram a nossa atenção, que tiram a nossa paz, que tiram as nossas forças, que nos esgotam mentalmente, nos esgotam de certa maneira. E quando você vai ver, você está cansado. E homens cansados, eles negociam valores. Homens que estão cansados, eles negociam valores. Fica com o meu direito de ser primogênito, mas me dá um prato de comida que eu estou com muita fome. Eles negociam coisas eternas, irmãos. Mas então, de repente, a gente precisa entender o significado da palavra posicionamento e nos posicionar. E saber, irmãos, que o tempo não para, que as crianças crescem e crescem e crescem. Só que não são só as crianças que crescem, irmãos. À medida com que elas crescem, nós diminuímos. Você sente que você vai diminuindo assim, não? E é um ciclo, irmãos. É um ciclo. E a oportunidade que você tem é única, hoje, agora, de adorar o Senhor com tudo que Ele é, por tudo que Ele é. De cultuar, ouvir uma palavra e falar: Senhor, o que o Senhor está falando comigo? Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Não existe um culto que você entra aqui e vai embora e fala assim: Deus não falou comigo hoje. Não existe esse culto, irmãos. Existe um culto que você sai daqui e fala assim: eu não dei ouvidos para o Senhor hoje. Esse culto existe. Agora, um culto que Deus não fala com você não existe. Não existe, irmãos. Tira isso da tua cabeça, não existe. Hoje o culto foi legal, foi uma bênção. Foi uma bênção, irmãos. O que é uma bênção para você? O que isso está transformando a sua vida? O que isso está te aperfeiçoando para o grande e terrível encontro? Terrível e volta, grande e terrível volta do Senhor. O que isso está te aperfeiçoando para esse dia? Repita assim comigo: posicionamento. Amém.
Nós lemos aqui que Ele dá semente ao que semeia. Ele não te dá semente para você semear. Existe uma diferença nisso. Ele dá semente para aquele que já semeia. Ele dá para aquele que já está fazendo. Ele supre para aquele que já está posicionado. Ele provê. Sabe, quando você lê lá Abraão, quando ele vai sacrificar o filho, então Deus provê um cordeiro. E daí está escrito assim: e no monte do Senhor Ele proverá. Sabe onde que Ele provê, irmãos? É no monte dele, não é no seu. É no monte dele que Ele provê. Nós queremos uma provisão no nosso monte. Nós queremos provisão naquilo que achamos. Queremos provisão, mas Deus não está provendo aqui na minha vida. Mas você está no monte dele, irmãos. Isso é posicionamento. Por isso que Deus fala em todo culto. Deus fala, tem palavras que Ele fala no teu individual, no teu particular, no teu devocional. Mas existe palavra, irmãos, que Ele só libera para o corpo. Ele só libera quando nós estamos juntos. Existem palavras que Ele só libera em ambientes como este. Quando Ele fala à cidade. Quando Ele fala à nação. Quando Ele fala ao tempo que estamos vivendo. Um posicionamento como corpo. Um posicionamento como igreja. Amém? Por isso é tão preciosa, irmãos. É tão preciosa esta comunhão. É tão precioso você estar sentado perto dessa pessoa. Como é bom e agradável, irmãos, estarmos aqui nesta manhã. Sabe o que Deus fala sobre esta manhã? É como um óleo precioso que desce sobre a cabeça do profeta. Ele então se espalha por todo o corpo. É como o orvalho do Monte Hermon que alcança o Monte Sião. O Senhor fala que ali, neste lugar, neste monte, Ele fala assim: eu ordeno a bênção e a vida eterna. É neste lugar, irmãos. Estão aqui comigo? Quem veio hoje aqui no culto de manhã? Levanta a mão. Só quem veio. Veio. Glória a Deus. Essa sexta-feira nós fizemos um luau com os adolescentes. Irmãos do céu. É tão lindo você ver o trabalho dos adolescentes, mas vai lá. Cuidar. Eu estou falando para o Arnaldo, nossa, legal que você cuida, né? Você ouve, ele sim, a gente ouve, a gente cuida, a gente dá um chacoalhão, a gente separa a briga, a gente puxa para a orelha daqui, leva para lá e dá uns gritos, né? A gente briga com eles. E parece que quanto mais a gente faz isso, mais eles retribuem um amor. Mais eles retribuem um amor. Tem sido incrível esse tempo que nós estamos passando, irmãos. Deus Ele tem uma missão a cada lugar. Ele tem uma missão em cada tempo. Depois a gente vai concluir essa missão. E esses adolescentes vão cuidar de outros, eu tenho certeza disso. Nós estamos vivendo uma estação e nós precisamos se atentar à estação e precisamos nos posicionar nessa estação. Precisamos colocar as vestimentas adequadas. Precisamos trazer um conhecimento adequado que talvez não tínhamos. Amém? Estão aqui comigo? Mas isso é cada um de nós, irmãos. Isso é para cada um de nós. Nós precisamos entender isto. Aleluia! Porque talvez a nossa vida começa a ficar um pouco perdida. E eu não sei se você já se sentiu perdido. Eu falei aqui que eu vendi pãozinho pela manhã, talvez alguns não entenderam. Não sei se... Mas nós
tivemos a oportunidade de estar agora à frente de um mini mercado, um mercadinho de bairro. Aleluia, irmãos. E misericórdia. Sabe, nós estamos atentos ao que Deus está fazendo na nossa vida. Nós estamos atentos nas oportunidades, nas portas que Ele tem aberto. Há 2 anos atrás eu falei que eu abri mão de uma carreira promissora na empresa onde eu trabalhava, no dia que eu ia receber uma promoção. Vocês estavam aqui quando eu contei isso? Faz 2 anos, irmãos. Dia que eu ia receber minha promoção, eu pedi para ser desligado da empresa depois de 20 anos de trabalho na empresa. Trabalhei 20 anos, era supervisor já e eu ia passar para a gerência, só que Deus já tinha falado que era para me sair. É uma história linda de contar. E de repente eu saí, passou um mês, eu não tinha fundo de garantia, mas tinha o dinheiro da rescisão e Deus deu uma oportunidade de uma loja ali, de uma papelaria. Não tinha dinheiro, só tinha um dinheiro era só as multas ali, né, do contrato e tinha uma moto. Eu dei a moto, o dinheiro e fiquei com a papelaria. Glória a Deus, Deus proveu. Falei, estou no monte do Senhor. E obedecer o Senhor, irmãos. Quantos aqui tem prazer em obedecer o Senhor? Amém. Só que às vezes nos deixa maluco, doido, irmãos. Não é tão simples assim não pecar. Não é tão simples assim dizer não, dizer sim. Nós precisamos ser intencionais. Nós precisamos ter consciência disso. Então, se passaram 2 anos e foi um rapaz lá na papelaria, um vendedor, tem um mercadinho vendendo ali em Brás Cubas, tal, falando comigo, né? Você não quer, não sei o que, você não tem interesse? Eu falei, não, mercadinho? Tipo, nunca, né? Mercadinho? Olhei para minha esposa, onde? Aonde? Quando? Qual lugar? Aonde? Falei, Jesus. Não sei se vocês me entendem. É igual quando está tudo quieto em casa, a esposa pega uma fita métrica, começa, será que cabe aqui? Você já sabe o que vem, né? Daí minha esposa, quando? Onde? Aonde? Passa o telefone. Ele falou mini mercado. Você escutou o que ele falou? E aí, a gente foi lá, enfim, irmãos, a gente tem um mini mercado. A gente também não tinha dinheiro. Eu vendi meu carro, a gente fez um empréstimo. Não tinha dinheiro para nada. Vendemos o carro, fizemos um empréstimo. Em fevereiro desse ano a gente pegou o mini mercado, agora a gente vende pão também, irmão. Tá bom? E isso me deixou maluco, irmãos. Porque nós entendemos que um tempo de semear, é um tempo de posicionamento, irmãos. Semear, você lança uma semente que você talvez desacredita. É uma semente, irmãos, não tem cara de fruto. Uma semente não tem cara de prosperidade. Uma semente não é sinônimo de descanso. Pelo contrário, irmãos, já viram um trabalho no campo, como é, na roça? Ou talvez alguns já trabalharam. O que é semear, irmãos? Não é só lançar semente por aí, não, irmãos. A semente tem que cair numa terra boa, e a terra boa, ela precisa ser trabalhada, precisa ser tratada, precisa ser remexida, precisa ser adubada. Fala assim, adubada. Irmãos. Precisa de humildade, receber o humus. E todo esse tratamento está na vida de quem semeia. Você tem que trabalhar ali com humus, você tem que trabalhar ali com suor, você tem que trabalhar ali com
força física, você tem que trabalhar ali com fé. Porque para trabalhar com semente, você precisa ter fé. Estão comigo? Sim ou não? Sim ou não? Então, eu fiquei meio maluco esses dias. Tive insônia, tive ansiedade e tive tudo. Minha esposa tentando me acalmar e eu deixando ela maluca também. E por isso que quando a pessoa pede 5 pãezinhos, você quer 3 peixinhos também. Por isso, irmãos, esse é o sentimento. Agora vocês estão entendendo. Porque eu estou precisando de uma provisão de Deus, uma multiplicação aqui. E Deus falou comigo acerca disso, sobre a fé. E aí, irmãos, a gente pegou em fevereiro, já são 6 meses fazendo compra, comprando errado, sobrando, e aí vence o produto, daí tem hortifruti lá também, irmãos. Aí não sabe onde compra, daí aprende uma loucura. Meu filho mais velho, Felipe, graças a Deus, ele se posicionou como gerente do mercado. Cara, inclusive hoje ele está lá trabalhando sozinho com os funcionários lá. Ele, graças a Deus, está tocando bem lá comigo. E aí a gente começou a pegar as manhas. Não está vencendo mais, não está estragando mais, está tudo certo. Daí Deus começa a falar com a minha esposa acerca de queimar as carroças. Fala assim, aleluia. Irmãos. Vocês querem ser crente ainda, irmãos? Quer ser crente ainda? Tem certeza que você quer ser crente, irmãos? Tem ou não? Tem que ter certeza, irmãos. Se for meio mole, não adianta. Não adianta. Sabe por que Deus fala que os mornos ele vai vomitar de sua boca? Porque não dá, irmãos. É melhor ser fria lá, porque aqui dentro, irmãos, não vai ter uma chance. Não vai ter, você vai ter que estar preparado para a fornalha, vai ter que estar preparado para a cova dos leões, vai ter que estar preparado para o Coliseu. Mas existe uma música que fala que os leões não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, nada para a igreja do Senhor. Porque então quando falamos de igreja, nós falamos de algo eterno, irmãos. Amém? Só que nós precisamos de posicionamento. Então Deus começa a falar com a minha esposa, talvez eu deixe os detalhes para ela contar o testemunho aqui. Como assim, Jesus, queimar as carroças? Como assim afundar os barcos no cais? Minha esposa é funcionária pública já há 10 anos. Quantos? 12. 12 anos, concursada, trabalha na área da saúde, na prefeitura. Com toda a estabilidade que todo brasileiro sonha. Com várias folgas, aniversários e regalia. E Deus pede para ela se posicionar. Nós somos casados já há quase... Estamos juntos há mais de 20 anos. Temos 2 filhos, estamos na fila de adoção para uma menina que deve chegar, já faz 7 anos que estamos nessa fila, tá, irmãos? Mas nós compreendemos o tempo de Deus. E eu, como homem da casa, qual é a responsabilidade do homem? De guardar, de cuidar, de prover. Mas a Mari, ela liberou uma palavra aqui hoje que Deus tocou no meu coração há um tempo atrás, deu um chacoalhão em mim. Não é você o provedor da tua casa, sou eu. O Senhor fala com você hoje. Não é você o provedor da tua casa, sou eu. Não é você que provê nessa tua casa, sou eu que sou o provedor.
Eu não te fiz provedor, te fiz sacerdote. O sacerdote, ele precisa simplesmente se posicionar. Amém? Se posicionar. Posicionamento do sacerdócio dentro da tua casa. E aquilo não fiquei tranquilo na primeira vez que eu ouvi. Eu senti a palavra, senti que Deus estava falando comigo, mas meu coração ainda estava bem duro acerca disso. Falei, cara, se minha esposa sair do serviço público, eu sentia que a minha segurança então estava lá, não estava em Deus. Não, eu vendo aqui umas coisinhas aqui, se der errado, não sei o que, pelo menos minha casa é financiada, meu carro é financiado. O que mais tem financiado? Agora tem empréstimo, tem outro. Enfim, irmãos. É a vida que você sabe. Sabe ou não sabe? Sei. E esse capricho não é particular meu, de Deus, é para todos nós. Talvez eu estou contando aqui um testemunho, que talvez muitos aqui já viveram coisas mais profundas, e eu imagino isso. Desse cuidado de Deus. Enfim, irmãos, minha esposa sentiu então que chegou o tempo dela na prefeitura, que ia sair, mas a prefeitura também não tem fundo de garantia, né? Não tem nada. Saiu, tchau, foi legal. E tinha a opção de pegar a licença não remunerada de 2 anos. Você pega essa licença, você entra nos negócios. Se não der certo, você volta para a prefeitura. Isso era uma segurança que todo brasileiro sonha. Mas nossa cultura, irmãos, ela precisa ser questionada. Porque existe uma outra cultura que é perfeita. A cultura do reino. A cultura do reino de Deus, ela é perfeita. A cultura do brasileiro pensa em fazer um pé de meia. A cultura do brasileiro pensa em ter... eu preciso ter isso aqui, preciso deixar isso aqui para meus filhos. Eu preciso ter um serviço com estabilidade. Sonho de todo pai é o filho ser funcionário público. E nada contra ser funcionário público. Meu pai se aposentou na guarda municipal. Só que daí os filhos começaram a se posicionar. Eu pedi a conta de 20 anos de um emprego. Minhas 2 irmãs também pediram a exoneração da prefeitura. E minha esposa entende, então, que se ela pedisse a licença, ainda a segurança dela estaria na prefeitura. E Deus mandou queimar a carroça. E o que significa queimar a carroça, irmãos? É não ter lugar para voltar. Não tem backup. Se der tudo errado, eu tenho meu lugarzinho de segurança. Só que o nosso lugarzinho de segurança, irmãos, não é naquilo que nós construímos. Porque existe um monte do Senhor que lá Ele proverá. O nosso lugar de segurança, irmãos, é nele. É nele. Talvez o Senhor esteja esperando prosperar o mercadinho e Ele me peça novamente. Porque Ele ama fazer essas coisas. Você quer um filho? Vou te dar um filho, agora me dá ele. O Senhor ama fazer essas coisas. Cara, você pescou a noite inteira, não pegou nada? Joga a rede desse lado. Aí você joga e pega. Uau! Descobri como que pesca, agora é desse lado que pesca. Agora eu sou um homem próspero. Achei a fonte. Sabe ou não? Achei a fonte da riqueza. Sim, agora deixa tudo isso daí e me segue. Deixa tudo isso aí e me segue. Vocês querem ser cristão ainda, irmãos? Sabe por que eu estou perguntando? Porque nós precisamos ter certeza. Nós, a nossa igreja... Até que horas, pastor? Eu sempre confundo. Até 10 para meio-dia? Mais ou menos.
Glória a Deus. Nós fomos discipulados. Nós tivemos uma influência aqui quando a igreja protestante começou a chegar no Brasil. Nós tivemos uma influência, irmãos, americana, podemos dizer assim, de uma cultura, podemos chamar de cultura. Nós fomos discipulados fundamento, nós trouxemos um fundamento pastoral. Nós fomos discipulados em um fundamento pastoral. Nós estivemos conversando um pouco disso na mesa, estava com os pastores na casa do Arnaldo. Nós falamos um pouco disso. Esse fundamento pastoral, irmãos, vou falar que é totalmente errado. Mas o que isso, como fomos discipulados? A ser cuidados. A ser cuidado. A gente entra na igreja, irmãos, mas entra tão sensível. A gente entra na igreja tão dodói, doente e magoado. A gente chega aqui querendo um abraço e nós somos abraçados, sim ou não? Você é abraçado? Você já foi abraçado aqui neste lugar? Sim. Se alguém falar não, você vai ser abraçado agora. Nós somos abraçados, irmãos. Nós somos cuidados, somos cuidados. Como que você está? Como que estava a sua vida, a sua casa? Estou passando por uma miséria. Vem cá então. Estou aqui uma cesta básica, tem uma conta atrasada. Fala com o tal fulano lá que paga. Tá outra conta atrasada, fala com o outro lá que ele paga. Chega que ele tem dinheiro aqui. Esse aqui não tem, aquele tem, ele paga. O que você dá? Eu dou 1 quilo aqui de alimento, a gente monta cesta básica, te dá. Isso, irmãos, é a igreja quando você chega e você é cuidado, você é amado. Sabe aquela unção pastoral de cuidar? Porque pastor, irmãos, ele cuida, ele tira, ele prepara o lugar, ele... Então, esse discipulado pastoral também nos acostumou mal. Porque foi cuidando, daí você já estava cuidado. Já viu bezerro desmamado? Já ouviu falar disso aí? Não. Você já estava preparado para se alistar. Mas daqui a pouco, mas eu amanheci com uma dor aqui, assopra para mim. E assopra, e faz curativo, e cuidado, aí, então, agora tudo bem, agora você se alista, e agora nós vamos servir. Mas acordei com uma dor aqui agora. Aqui aonde, irmão? Aqui. Na orelha? Não, aqui. Aonde? Aqui. Aqui? Não, aqui. Sabe? Por quê? Você acostumou, você já viu criança que acostuma a ser cuidado? Tá doendo? Tá aonde? Não sei, só quero colo. Só quero um cafuné. Só quero um cuidado. E nós fomos discipulados dessa maneira, irmãos. Então nós geramos uma igreja com um fundamento pastoral. Daí passou-se alguns anos, nós tivemos algumas influências dos latinos, americanos, e eles vieram com um fundamento apostólico. Só que chegou aqui também, foi interpretado de uma maneira talvez equivocada. Eu digo isso porque eu ouvi essa palavra e comecei a pesquisar, comecei a fundo, comecei a ler e a querer entender sobre esse discipulado, como a nossa igreja tem se comportado. Então, de uns 30 anos para cá, nós tivemos uma visitação aí de um movimento apostólico, e uma pessoa, ela se destacava um pouquinho mais, a igreja pegava e apóstolo. Apóstolo, e surgiu-se então muitos apóstolos, que começaram a caminhar por essa terra, por essa nação. Lógico que eu não quero generalizar aí, mas falando mais do movimento que se pôde observar. Muitos começaram a se denominar itinerantes, pregadores itinerantes. Eu visito algumas igrejas, não tenho uma casa fixa, mas eu vou pregar, venho aqui e prego sem compromisso, falo o que quero, depois eu vou embora, vocês que se virem.
e vou para um lugar, e começou esse movimento de pregadores itinerantes, e o Brasil foi visitado por esses pregadores em todos os lugares. Tinha um, agora, sexta-feira da vitória, o apóstolo missionário, não sei quem, que vai vir pregar e derramar. Se você tem mais de 15 anos de convertido, você já viu um panfleto desse? Sim ou não? Irmãos, não estou dizendo que era tudo diabo, não é isso, irmãos. Não estou dizendo que não existiam homens de Deus, existiam. Não estou dizendo que não existiam homens sérios e que levavam uma palavra e que ministravam de fato o evangelho e avançavam o reino. Sim, irmãos, nós também somos frutos. Nós também somos frutos, mas estou falando sobre um fundamento lançado. De fundamento aqui dentro pastoral, que só cuidava, e depois um envio de apóstolos que também não levava transformação a lugar nenhum. Quando que nós precisamos virar essa chave para um fundamento apostólico e enviar pastores para cuidar da nação. E nós precisamos entender isso. Porque o que o fundamento apostólico ele diz? Ele nos leva à transformação. A igreja ela precisa ser transformada de glória em glória. E está escrito isso na palavra? Sim, irmãos. Sim. Uma transformação de glória em glória. Nós precisamos ser transformados. Nossa igreja é a igreja apostólica, adoração e vida. Sabia que o nome da tua igreja é essa? Igreja apostólica, porque nós acreditamos nos fundamentos apostólicos, irmãos. Nós entendemos. Estão comigo ainda? Sim ou não? Repita assim comigo. Nosso trabalho é trazer um fundamento apostólico e um movimento pastoral. Amém. Desenvolver pessoas aqui e formar ela pastores. Pastores de família. Pastores de adolescentes. Pastores de jovens. Pastores de comunidade. Não abrir igreja, irmãos. Não é abrir igreja. Mas é você ser um pastor no teu trabalho. É você cuidar de pessoas na tua rua, seus vizinhos. Estão comigo? Sim ou não? Amém, Jesus. Uma das maiores heresias do nosso tempo, irmãos. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos identificar isso. É a hipergraça. Pode vir aqui, não importa o que você faz, não importa como você é, Deus já morreu por você, você já está salvo. Não. Uma hipergraça, uma graça barata, irmãos, que não é a que está escrita aí na tua Bíblia. Mas por que existe heresias como essa? Tão fortes por aí dentro das igrejas. É porque pessoas, irmãos, que não são transformadas, pessoas que não têm uma intimidade, pessoas que acreditam, pessoas que chegam aqui de um jeito e elas precisam compreender o corpo, irmãos. Porque o apóstolo que tem aqui, irmãos, pastores, profetas, mestres, evangelistas e pastores, aqui neste lugar. O apóstolo que tem aqui neste lugar, nós formamos esses 5 ministérios aqui. Só que muitas vezes você não está posicionado naquilo que você foi chamado. Sabe, tivemos uma reunião em casa também com os pastores, e estava o Adriel e a Gila em casa também, e ele olhou para mim, para a Carol, e falou assim: caramba, vocês têm algumas incertezas, algumas dúvidas na vida de vocês, mas algo que vocês têm certeza é do chamado pastoral na vida de vocês. Eu falei: não é que você acertou? Que realmente tem muitas incertezas, mas do meu chamado pastoral, aquilo que queima no meu coração, é sempre onde eu sou tendenciado a estar. É sempre onde eu menos vejo, eu estou cuidando. Estou no balcão onde menos as pessoas estão abrindo o coração. Estou vendendo pãozinho, quero vender 3 peixes e multiplicar na vida da pessoa. E na minha vida também. Mas isso, irmãos,
É um posicionamento que está custando, não estou dizendo aqui que é fácil, está nos custando lágrimas, está nos custando suor, confiar andar sobre as águas, irmãos. Tem onda e tem vento, irmãos. Sabe, a Carol então entendeu que precisava queimar as carroças e queimou. Ela deu entrada lá na licença, eu vou pedir a licença. Pediu a licença e chegou em casa. Não é a licença que Deus pediu. Deus pediu a exoneração. Ela foi lá e pediu a exoneração e nem teve a resposta da licença. Passou-se alguns dias, veio a resposta que a licença tinha sido negada. Ou seja, ela tomou essa atitude a tempo, de obediência. E agora como estamos, irmãos? Estamos bem? Estamos felizes? Estamos preocupados? A gente prefere não pensar na preocupação, a gente prefere pensar em Jesus. A gente está tão crente, irmãos, esses dias. A gente está tão crente, orando tanto. Você entende o que Deus faz na vida da gente? Cara, eu nunca orei por uma empresa que nem eu estou orando agora. Trabalhei 20 anos numa empresa de chuveiro. Nunca lembrei de ter orado tão forte por uma empresa que nem eu estou orando agora. Deus, prospere esse lugar. Jesus, envia os seus anjos, guarda. Entende como que nosso coração é convertido? Entendem? Repita assim comigo, posicionamento. Efésios capítulo 2, versículo 19. Fala assim: portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Fala amém. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um templo santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Amém? Aleluias! Sim, esse fundamento apostólico nós precisamos, irmãos, entender. Que existem 5 ministérios aqui neste lugar. E você precisa estar em um deles. Posicionamento. Se você não souber onde você está, você não vai saber o que Deus precisa de você. O que Deus espera de você. E se você não souber o que Deus espera de você, você não toma atitude, você só vem para a igreja. Você não toma nenhuma ação, você só vem para a igreja. Não, todo domingo eu estou lá de manhã, não falta um. Irmãos, isso não vai fazer a diferença na tua vida. Estar aqui todo domingo de manhã, se você não entender a palavra posicionamento. Estão comigo? Amém? Amém. Glória. Eu estou falando de algumas coisas assim, picado, mas está dando para entender? Tá. Queria aproveitar essa manhã e liberar tudo que está encharcado aqui no meu coração. Você tem coragem de ser cristão, irmãos? Porque um tempo atrás as pessoas precisavam ter coragem para ser cristão. Um tempo atrás as pessoas precisavam ter coragem. Cara, eu assisti aquele filme O Apóstolo de Deus, o Apóstolo de Cristo, que fala de Paulo. Já viram? Paulo. Quando Lucas estava preso lá num cárcere junto com outros cristãos lá, eles iam ser lançados ali para o Coliseu para ser devorado por leões. Eu lembro de uma frase que Lucas falou ali para ele, falou assim: galera, é o seguinte, só vai doer por 1 minuto, mas nós temos uma eternidade com Cristo. Fica tranquilo, só vai doer 1 minuto.
depois nós estaremos com Ele para a eternidade. Ah, Jesus. Será que eu estaria descabelando naquele cárcere? Histérico? Chorando? Que nem uma criança? Porque em minutos eu seria devorado por leões? Ou eu teria consciência que o reino que eu estou inserido hoje é real? Nós precisamos ter certeza. Como seria o meu comportamento nessa situação? Talvez aquilo me marcou por conta disso, irmãos. Porque eu não me senti como Paulo e como Lucas, mas como aquelas pessoas que estavam no cárcere, prestes a serem devoradas. Será que é isso mesmo que eu creio? Será que eu tenho essa coragem para ser cristão dessa maneira? Cara, nós percorremos ali os prédios do CDHU ali. Cara, moram muitas famílias maravilhosas naquele lugar, mas também moram pessoas terríveis. E nós temos livre acesso a todos os blocos. Nós entramos e saímos e todo mundo nos conhece naquele lugar. Sabe, a princípio nós precisamos ter um pouco de coragem. Nós tínhamos a convicção que a gente ia entrar naquele lugar e ia tirar clientes de uma loja que funcionava ali em cima, que vendia produtos ilícitos. Nós íamos tirar clientes daquele lugar. Então talvez a gente não ia ser bem visto ali. Esses dias eu estava separando umas coisas na igreja, eu e a Carol, daqui a pouco, uns maluquinhos lá da rua, ô pastor! Falei, ih, caramba. Saí lá, bateu no seu carro aqui, né? Saímos lá, o carro amassado, a traseira lá, um cara embriagado. Falei, puxa vida. Deu procurando alguma referência, né? Falei, mano, pior que esse cara nem conhece direito. Daqui a pouco chegou uns outros doidos lá da adega lá. Ô pastor, o cara é gente boa, o cara mora ali, trabalha ali, o cara é firmeza. Então é o seguinte, vou chamar a polícia, nem nada, fazer boletim de ocorrência, nem nada. Segunda-feira a gente troca ideia. Fechou? Sério? Falei, sério? O cara, documento vencido, embriagado. Falei, segunda-feira a gente troca ideia. Segunda-feira a gente procurou o cara, tinha roubado o celular dele naquele dia. A gente foi lá na casa dele lá. Entrou lá nos prédios, lá eu, Carol. Ai, sério que a gente vai? Vamos lá. Então com o documento dele, daqui a pouco o cara abriu. Falei, você lembra de mim, irmão? Não. Você bateu no meu carro semana passada. Você que é o pastor? Falei, sou eu mesmo. Entra aí então. Entramos na casa dele lá, não conhecia. Pagou o carro lá, ficou... Era R$300, ele pagou, ficou 200, ele foi no culto, bateu no carro do pastor. Fui lá na casa dele, começamos a trocar ideia, mas também, irmão, que vida é essa que tá vivendo? No outro domingo, estava lá no culto, lá, dando glória a Deus, ele é esposo. Daqui a pouco falou, chega aí, tem que te dar uma coisa. Ele, o quê? 100 conto. Ele, que isso aí? Falei, o cara fez um desconto para mim lá, pô. Você não vai me devolver 100 conto. Não é possível. Eu falei, irmão, você pagou o conserto do meu carro. Meu carro continua andando, tá aí, 100 conto. No outro culto ele estava lá também. Sabe, irmãos, como funciona? Você está lá no meio, entrando na casa de quem você não sabe, você precisa de coragem. Mas eu acredito que eu preciso de uma coragem maior que essa ainda. Eu acredito que ainda preciso de mais coragem. Não é só para entrar na casa de quem eu não conheço. A Carol falou assim, e se o cara faz alguma coisa com a gente aqui, a gente nem sabe quem é. Eu falei, tamo lá. O cara está indo no culto, irmãos. Já foi nos 4 cultos depois disso. Se coloca em pé em nome de Jesus. Quero só ler mais um texto e a gente vai encerrar. Gostaria que você ouvisse Deus falando com você agora. Se Ele já não falou até aqui. Efésios capítulo 4, versículo 11.
Deus designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e que cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que deixemos de ser como crianças, levados de um lado para o outro, pelas ondas ou jogados para cá e para lá, por todo vento de doutrina, pela astúcia e pela esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, no versículo 15, fala assim: seguindo a verdade em amor, cresçamos em todas as coisas naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica a si mesmo em amor, à medida que cada parte realiza a sua função. Amém? Vocês conheciam esse texto, irmãos? Eu não ia fazer aqui não, irmãos, mas eu vou fazer. Eu gostaria que você se posicionasse hoje. Eu gostaria de pedir educadamente para que você se assentasse de novo. Pode até subir o pad um pouco e abaixar as luzes, por favor. Vou fazer uma oração aqui e nós vamos encerrar. Mas eu gostaria que você se posicionasse hoje. Deus tem um chamado para você, somente para você, que não é para a pessoa que está do teu lado, é para você, é para a tua vida. Deus tem algo que Ele reservou para que você vivesse, para que você pudesse servi-lo desta maneira. Só que muitas vezes nos falta posicionamento. Cara, não é porque nós fomos ungidos com óleo aqui em cima, fomos ordenados a pastores, que não precisamos nos posicionar todos os dias. Porque o cristão, ele precisa ter este posicionamento. E Deus chamou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para mestres. E sabe quem são esses outros, irmãos? É cada um de nós aqui nesta noite, nesta manhã. Cada um de nós aqui nesta manhã. Esses outros que ele chamou uns para uma coisa, outros para outra coisa. Esse um é você, o outro é você também. Só que nós precisamos assumir isso. E talvez nesta manhã você dê uma resposta espiritual que você nunca deu na tua vida. Talvez nesta manhã você se posicione de uma maneira que você nunca se posicionou na tua vida. Existe uma falsa humildade que tem tirado homens e mulheres do posicionamento no reino de Deus. Existe uma falsa humildade que tem induzido homens e mulheres a serem omissos, que não é humildade, é omissão. Deus te chamou para algo, daí você fica, eu não sou capaz, eu não sou digno, eu não sou... Irmãos, se Deus falou que você é, você é. Se Ele te chamou para que você seja, então você vai ser, você pode ser. Eu vou começar a orar para cada um desses ministérios aqui neste lugar. Eu vou começar a orar para cada um desses ministérios. E quando eu orar por cada ministério, irmãos, à medida com que eu for orando, você vai se levantando quando você sentir que o Espírito colocou no teu coração. Quando eu falar de apóstolos, irmãos, se você sente uma chama apostólica ardendo dentro de você, então você vai se colocar em pé. Quando eu começar a falar de pastores, se você sentir uma unção pastoral queimando dentro de você, você vai se colocar em pé. Assim, igual quando eu falar de evangelista, de mestre e de profeta. A cada um que eu for orando, você vai se colocando em pé, e essa vai ser uma resposta espiritual.
Ah, mas ele se levantou quando estava falando de apóstolo, está se achando. Não é, irmãos, tira isso da tua cabeça. Tira isso da tua cabeça. Deus tem chamado uns para apóstolos, outros para profetas. As nossas últimas unção que tivemos aqui é só pastores e pastores. Presta atenção, nós cremos nos 5 ministérios vivos dentro dessa igreja. Nós precisamos daquilo que você carrega para dar continuidade. Os nossos filhos estão crescendo, irmãos. Amém? Então eu quero começar essa oração falando sobre o apóstolo. O apóstolo que sente queimar dentro do teu coração, sente uma chama, um desejo de estabelecer em lugares, de avançar e desbravar o reino onde não há, de levar a palavra, estabelecer a palavra em lugares áridos. Apóstolos, pessoas que têm carregado esta chama, pessoas que têm a convicção que pode haver vida onde não há vida. Então o apóstolo muitas vezes ele se comporta como os missionários que vão à frente, que estão lá determinando a palavra de Deus e colocando bases fortes para que tudo possa ser construído. Este é a chama do ministério apostólico. Eu quero orar agora também sobre os profetas desta casa. Nós sabemos que seremos estabelecidos num fundamento apostólico e profético. Sim, nós precisamos de vocês, profetas. E se você tem uma chama que arde dentro de você, do ministério profético, você se coloca em pé agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E o Senhor, Ele tem te dado visões, o Senhor tem te dado sonhos, o Senhor tem te dado revelações, o Senhor tem te dado tantas coisas e muitas vezes você não sabe o que fazer com elas. Eu peço para que você procure os teus pastores, procure a liderança dessa casa. Converse com eles, porque nós precisamos saber qual é a próxima estação. Nós precisamos saber como devemos nos vestir. Nós precisamos saber de que cor pintar. Nós precisamos saber que canções vamos entoar neste lugar. Nós precisamos saber como nos preparar para a próxima estação. Nós precisamos de você, profeta. E se você se levantou agora, que o Senhor cele isso sobre a tua vida. Eu quero orar agora sobre os mestres, aqueles que sentem no coração o desejo de ensinar e foram chamados. Pode continuar em pé, aqueles que se colocarem em pé, pode ir ficando em pé. Mas eu quero orar pelos mestres, aqueles que têm o chamado para ensinar e sente o coração queimando quando está ensinando. Ele sabe a necessidade do ensino, e ele vibra quando tem uma palavra pregada aqui, que liga de Gênesis, Apocalipse, um texto ao outro, e traz as referências no grego, no hebraico. Eu sei que tem pessoas que vibram com isso, e sabe, se isso vibra dentro de você, você foi chamado para ensinar, para trazer muitos fundamentos e origens, para trazer significados, para trazer a luz, para trazer esclarecimento. Você foi chamado para ensinar como mestre neste lugar. Eu quero orar agora aos pastores. Se você tem um chamado pastoral de que ama vidas, ama pessoas, tem um desejo ardendo dentro de você em poder cuidar de pessoas e poder servir e cuidar pessoas. Se você tem isso ardendo dentro do teu coração, você se coloca em pé. Que o Senhor cele isso na tua vida em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, cele esse chamado a essas pessoas. Eu quero orar agora para os evangelistas desta casa. Para os evangelistas, que você possa ser selado agora com o espírito de ousadia, de sabedoria, que você possa ter o atrevimento de levar a palavra do Senhor
por todos os lugares, para todas as pessoas, e você carrega um dom especial. Que o Senhor te dê sabedoria, palavras de conhecimento, que o Senhor te dê palavras de sabedoria, que o poder do Espírito possa te acompanhar. Onde você colocar a mão, haverá cura. Onde você colocar as suas mãos, haverá libertação. Eu profetizo sobre esta casa, sobre esta igreja, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aos apóstolos, aos profetas, ao evangelista, aos pastores e aos mestres dessa casa. Agora sim, se posso colocar em pé todos vocês, eu gostaria de selar esta palavra com um posicionamento da tua parte. Se você talvez não ficou em pé enquanto eu declarava, entenda que você vai precisar se posicionar. Entenda que você vai precisar compreender que você não está assistindo o culto, você está aqui se alistando a um exército. Um exército, eu disse um exército. Sabe o que é a igreja? É como o profeta Ezequiel, uma vez ele passou e viu um vale de ossos, e o Senhor falou assim: profetiza esses ossos. Você crê que ele possa viver? E ele diz: tu sabes, Deus. Então profetiza. Então ele profetizou. E quando ele profetizava, um osso fez um grande barulho. Um osso então fez um grande barulho, e cada osso começou a se juntar com o seu osso. E quando nós falamos de osso, nós falamos do evangelista, que faz barulho sim, fala em megafone, fala em rádio, fala em cultos, faz um grande barulho, mas ele sempre está trazendo um osso ao seu osso, e juntando, e juntando, e juntando. Depois ele profetiza aos tendões, e os tendões fala de mestre, que dá movimento ao corpo, que liga uma parte à outra. Eu não entendo porque isso funciona, eu não entendo porque aquilo funciona. Então vem um mestre e fala: porque isso aqui no original é o significado disso, e aquilo que não fazia sentido para você, agora faz. Isso é o corpo de Deus. Então depois ele profetiza a carne, e a carne fala do pastorado, e o pastorado é o ministério que mais anda na carne. De dia ele está fazendo ali um velório, de noite ele está fazendo um aniversário de 15 anos, no outro dia ele está fazendo um casamento. Ele vive tantas emoções, ele acompanha tanta gente, ele tem acesso a tantos pecados de tantas pessoas. Então ele libera uma palavra, e esta carne então ela se junta a este corpo. Então ele começa a declarar sobre a pele, e a pele fala do apostolado, que dá a estrutura e dá a base, e junta e reveste todo o corpo. Então depois ele declara e profetiza ao Espírito, e o Espírito fala do dom profético neste lugar. Um sopro do Espírito neste lugar, que traz vida onde não havia vida. Então depois de profetizar, se levanta um exército do Senhor. Um exército do Senhor se coloca em pé. E eu gostaria que você queimasse por essa palavra. Uma palavra que fala de posicionamento, ou fala de quem está se posicionando, assim como eu e minha casa. Estamos nos esforçando e tentando, irmãos, mas estamos aqui para te motivar também a tomar a sua postura, a tomar o seu posicionamento, e saber, irmãos, que a tua oportunidade de ser corpo é agora. A tua oportunidade de ser cristão é agora. E isso é apenas para os corajosos, irmãos. Para os corajosos, Pai. Sela essa palavra na tua igreja. Sela essa palavra no coração de cada membro que está aqui, de cada filho que está aqui, de cada servo, de cada amigo teu, Pai. Sela esta palavra, Senhor, põe dentro deles, Jesus, e os guarda, Pai, nesse ministério, e os guarda, Senhor, neste chamado, nesta chama que arde, Jesus. Jesus, pessoas nesta manhã estão se ligando a um ministério, que
que sempre sonhou, mas nunca se posicionou, mas hoje você está se posicionando. Hoje você está se posicionando. Hoje você não se levantou para mim, hoje você não se levantou para pastor, hoje você está se levantando para Deus. Para Deus. O Espírito, ele sempre responde a uma resposta tua. E se você deu uma resposta ao Senhor hoje, você pode esperar com fé que esta semente dará muito fruto. Amém? Você pode aplaudir o Senhor em nome de Jesus. Amém, amém, querida igreja. Que palavra, obrigado pastor Junão, viu? Deus te abençoe, e família. E fale comigo, estou frutificando. Fale, estou frutificando. Deus está trabalhando nas nossas vidas, Deus está nos ensinando, nos levando a outro entendimento, a outro nível como igreja, né? Na sua palavra, nos conduzindo, Deus sendo luz na nossa caminhada. Amém, amém, amém. Você percebe que tudo para assim nesse chamado ministerial, seja para aquela área que você se posicionou, Deus primeiro te quebra, porque Deus que usa corações quebrantados, né? Eu sei que a gente por quê? Porque Deus, Ele quer nosso coração e nossa vida rendido aos pés da cruz. Sem rendição, Deus não nos pode usar. Deus usa coração que se rende, que chora, que se quebranta na sua presença. E isso significa frutificar. Estou buscando, fazendo raízes. Porque quando faço raízes, é aí que Deus consegue trabalhar na minha vida. Agora quando estou fugindo, caminhando pelas beiradas, aí eu falo, filho, eu não posso fazer nada com você. Então eu preciso frutificar, fazer raízes, para que Deus possa usar mais minha vida. Amém? Amém. Levanta tuas mãos aí. Deus, Pai, muito obrigado mais uma vez pela tua presença neste lugar, porque o Senhor é tão bom, é tão bondoso, que o Senhor se preocupa muito pela gente. E essa manhã é isso, o Senhor se preocupou pela gente, trouxe uma palavra, nos permitiu te louvar, te adorar, através de música, através de orações. Obrigado, Jesus, obrigado por esse tempo, e tudo isso o entregamos para Ti, Pai. Receba que é para Ti, Pai, porque se do Senhor vem, nós queremos que volte para Ti, em forma de agradecimento, em forma de adoração a Ti. Obrigado, Pai, por essa igreja preciosa, essa igreja tão especial, que o Senhor tem nos permitido caminhar junto, construir juntos. Obrigado, Jesus. Toda glória e toda honra seja dada a Ti. Amém e amém. Que a paz de Deus te guarde, te cuide, né? E te preserve. Boa semana. Dá uma salva de palmas aí para Deus. Deus te abençoe. Boa semana.